Vamos assistir aqui comigo. Tá Maio de 2026, São Paulo, capital. A polícia abre um carro e encontra sacos de lixo, mas dentro deles não há qualquer objeto indesejado. Pelo contrário, há dinheiro. Maços e maços de dinheiro vivo, ensacados como entulho no porta-malas. O dono da fortuna não é um traficante ou um empreiteiro. É o proprietário de um cassino online, desses que aparecem anunciados por influenciadores nas redes sociais. Segundo a investigação, aquele dinheiro todo estava sendo lavado para a maior facção do país. A operação se chamou Falsa Las Vegas. E quando a conta fechou, mais de 5 bilhões de reais em bens foram bloqueados. Como é que as coisas foram parar nesse lugar? A resposta não começa numa operação da Polícia Federal. Começa numa roleta. Uma roleta que parou de girar há 80 anos. A última vez que um brasileiro girou dentro da lei uma roleta de cassino já tem 80 anos. Foi em 1946, no Copacabana Palace. Nesse momento, apostar estava no auge. O Brasil tinha 71 cassinos que empregavam até 60 mil pessoas. E esses espaços não eram só casas de jogos de azar. Era um verdadeiro centro de entretenimento, com direito a teatro, restaurante e boate. Grandes nomes da nossa música popular, como Carmen Miranda e Ari Barroso, se apresentavam nesses lugares. Tudo mudou quando Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência e decretou o fim dos jogos de azar. Dutra era um homem de fé, influenciado pela esposa Carmela Dutra, a Dona Santinha. O casal viu o cassino como um espaço de perdição e imoralidade. É verdade que a decisão não proibiu o jogo para todo mundo. Na prática, o Estado recebeu um monopólio para fazer a mesma coisa que punia o cidadão comum. Só que, na mão dele, o jogo de azar deixou de ser uma contravenção para virar um serviço público. Loteria Federal, Loto, Mega Sena. Para os réis mortais, a jogatina virou caso de polícia. Só que proibir nunca foi a mesma coisa que acabar. No Brasil, essa decisão empurrou a aposta para a clandestinidade, um lugar onde as regras costumam ser escritas pelo crime. Essa foi a história do Jogo do Bicho. O Jogo do Bicho foi criado em 1892 pelo barão João Batista Viana Drummond, o fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. João estava endividado quando teve a ideia de dar a um apostador o direito de escolher um bicho entre os 25 do zoológico. O jogo virou uma febre e a prática acabou se espalhando bem além dos limites do zoológico para se transformar numa atividade clandestina. No Brasil, o Jogo do Bicho é uma contravenção desde 1941. No Decreto-Lei de 1946, ele é condenado por contrariar, aspas, a tradição moral, jurídica e religiosa do povo brasileiro. Mas mesmo proibido, o Jogo do Bicho virou um patrimônio imaterial da vida cotidiana brasileira. Ainda hoje, você consegue apostar nele em praticamente qualquer cidade do Brasil. E os espaços são disputados. Nas últimas 8 décadas, os bicheiros viraram verdadeiros barões do crime responsáveis por banhos de sangue por disputas territoriais. No Rio, por exemplo, o Jogo do Bicho é até hoje uma atividade familiar, envolvida no carnaval em diferentes ramos do crime organizado, da lavagem de dinheiro à venda de cigarro contrabandeado. Bicheiros como Castor de Andrade viraram lendas na cidade. Já, mas como é que diz? Eu dei uma sorte muito grande porque o assaltante me reconheceu e pediu desculpas e foi embora. Outra categoria de jogo de azar bem-sucedida no Brasil é a de caça-níqueis. No começo, essas máquinas eram ignoradas pelas autoridades, cadastradas como brinquedos recreativos ou entretenimento eletrônico. Foi só com o tempo que ficou evidente que elas também eram altamente lucrativas, mais ainda que o jogo do bicho, e podiam ser automatizadas e replicadas com facilidade. Desde os anos 90, os caça-níqueis são controlados por grandes organizações criminosas, muitas vezes também ligadas ao próprio jogo do bicho. Vamos jogar aqui na Alemanha? Perdi. Esse outro produto de aposta também é fruto dos anos 90, a Telecena. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena de Natal. A Telecena é um título de capitalização. Em 1850, um advogado parisiense chamado Paul Viget juntou duas coisas que pareciam opostas, a poupança e o sorteio. Uma forma de guardar dinheiro que, de quebra, sorteava prêmios. Foi assim que nasceu o título de capitalização, usando o sorteio, nunca a poupança, para atrair apostadores. Sortear prêmio em dinheiro é, por definição, jogo de azar. E jogo de azar é proibido no Brasil. Só que a lei abriu uma exceção. Desde 1944, o sorteio de uma empresa de capitalização não conta como jogo de azar, desde que o comprador receba de volta uma parte do que pagou. Na Telecena, pagando um ano, você tem a opção de resgatar a metade do valor que gastou, mais correção. É verdade que o resgate só pode acontecer depois de 12 meses e você precisa guardar o título físico. Ainda assim, muita gente reclama de não conseguir realizar esses resgates. Exato. Quem não consegue resgatar ou simplesmente não tem interesse de... Já aconteceu isso comigo, eu não consegui, resgatar. Isso acontece direto. Cara, não tem jeito. É aquela pessoa, aquele influencer que você vê exibindo um monte de mansões, carro, Instagram, não tem jeito. O dinheiro não vem do que ele aparenta. O dinheiro vem disso aí, do cassino, O vício à lei, ou seja, quanto mais gente viciada no jogo que ele divulgar ali, quanto mais gente perder, mais ele ganha. E aí ele empurra a gente que trabalha, que tem um trabalho digno ali, que trabalha duro, empurra para dentro dessa armadilha, E essa armadilha acaba destruindo nossa saúde mental e financeira, não tem jeito. reaver os R$8 da cartela, perde o direito ao dinheiro depois de 5 anos. E cada centavo perdido vira lucro da empresa de capitalização. Muita gente
gente não lembra, mas o Silvio Santos já teve sérios problemas com a Telecena. Em 2002, a Telecena chegou a ser classificada como jogo de azar num parecer do Ministério Público Federal, que acusou ela de ser, aspas, uma aventura que descapitaliza a população carente e enriquece o grupo Silvio Santos. De 1991 a 2002, o faturamento da Telecena foi de quase 6 bilhões de reais, 20 bilhões em valores corrigidos. Em 1997, ela chegou a ser considerada ilegal pela justiça. Mas, 10 anos depois, teve a sua legalidade reconhecida. Na ocasião, o então ministro Fux, relator do caso, chegou a ser acusado de copiar 3 páginas das argumentações de defesa da Telecena para decidir a seu favor. Em 2000, Silvio admitiu que criou a Telecena para sustentar o SBT e que o seu fim o levaria à falência. Já está à venda nos Correios da Telecena Milionária. Uma cartela incrível para quem tem sorte. E até para quem não tem. Você marca 6 dezenas todas as segundas-feiras pelo resultado da cena. É a mesma cartela, mais 6 dezenas sorteadas aos domingos no programa Silvio Santos. 10 milhões para quem marcar menos pontos. E 50 milhões para quem marcar mais. Compre já a sua Telecena Milionária. Apenas 1.000 cruzeiros. À venda nas agências dos Correios Em todo o Brasil. O SBT não foi a única emissora a explorar os títulos de capitalização na sua programação. Nos anos 90, a Globo também lançou, em parceria com o empresário Arthur Falck, um concorrente da Telecena chamado Papa Tudo. O esquema era o mesmo, com direito às estrelas da casa, como Xuxa, Faustão e Chico Anísio divulgando a loteria em horário nobre. Só tinha um problema. O Papa Tudo era uma pirâmide que prometia prêmios milionários, mas não entregava nada. Sem dinheiro para quitar os resgates e a entrega dos prêmios, a empresa faliu. O prejuízo corrigido passa de R$500 milhão. Arthur Falck até teve a prisão decretada pela Justiça Federal, acusado de crimes contra o sistema financeiro, mas no fim, nunca pagou pelo que fez. O crime compensou. Jogos de azar acompanham a humanidade desde o período paleolítico. Na China, apostas em animais de combate eram comuns já no primeiro milênio antes de Cristo. A loteria foi criada há mais de 2.000 anos e ajudou a financiar a construção da muralha. Apostar é um vício humano. E nunca esse vício moveu tanto dinheiro. No ano passado, esse mercado movimentou 640 bilhões de dólares em todo o mundo. Pra ter noção do que isso significa, isso é mais de 10 vezes o que o cinema e a música faturam no mundo inteiro somados. Loterias e bingos foram o maior segmento no ramo, gerando pouco mais da metade desse valor. Mas o segmento que mais cresce é outro, é o jogo online, que já movimenta mais de 120 bilhões de dólares, quase um quinto de tudo que a humanidade aposta. Aí que tá. O cassino online não nasceu em Las Vegas. Nasceu numa ilha do Caribe com menos de 100 mil habitantes. Em 1994, Antigua e Barbuda aprovou o Free Trade and Processing Zone Act e se tornou o primeiro país do mundo a licenciar a jogatina pela internet. A motivação não tinha relação com a tecnologia, tinha a ver com a geografia. Antigua era pequena demais para sustentar uma indústria de cassinos. Então, as autoridades descobriram que podiam vender outra coisa, a permissão. Não precisava de apostador dentro da ilha. Bastava licenciar empresas que rodassem os jogos num servidor dentro do país e mirassem jogadores do outro lado do mundo, em lugares onde apostar era proibido. A tecnologia veio na sequência. No mesmo ano, na ilha de Man, uma empresa chamada Microgaming escreveu o primeiro software de cassino que rodava de verdade. E a Cryptologic resolveu como mover dinheiro pela internet sem que ele evaporasse no caminho. Em 1996, entrou no ar o Intercassino, o primeiro cassino a aceitar uma aposta em dinheiro pela internet. Pela primeira vez, a aposta tinha se descolado do mapa. 30 anos depois do primeiro servidor em Antigua, o cassino online virou uma das maiores indústrias de entretenimento do planeta. Dos mais de 120 bilhões de dólares que o mundo aposta online a cada ano, o cassino é a maior fatia, perto da metade, e é o pedaço que mais cresce. E tudo através de um aplicativo no seu bolso e um servidor do outro lado do mundo, muitas vezes num paraíso fiscal que você nunca ouviu falar. E o Brasil? Nós fechamos os cassinos em 1946 e passamos 80 anos empurrando a aposta para baixo do tapete até reabrir essa porta há pouco tempo. No primeiro ano de mercado regulado, as bets que operam no nosso país declararam 37 bilhões de reais de receita bruta, o equivalente a 70 mil reais por minuto. Foram 25 milhões de apostadores registrados, quase 1 em cada 8 brasileiros, e isso contando bebê e idoso. Mais de 100 milhões de contas abertas. E esses são os números do mercado legal. Só no ano passado, o governo bloqueou 25 mil sites ilegais de aposta. A estimativa é que eles movimentem 15 bilhões de reais. O sucesso é absoluto. Os sites de apostas viraram o segundo destino mais visitado da internet brasileira. Só estão atrás do Google. Pra onde vai esse dinheiro todo? Boa parte fica aqui no nosso país. De cada real que sobra pra casa de apostas depois de pagar os prêmios, o governo morde 12%. E esse pedaço tem destino carimbado por lei. A maior fatia, cerca de 1/3, vai pro esporte. O resto alcança o turismo, a segurança pública, a educação e a seguridade social. Claro que tudo isso tá no universo da teoria. No ano passado, o Ministério do Esporte declarou não ter recebido quase 500 milhões de reais que eram dele. A pasta diz que ficaram retidos no Tesouro. A saúde recebeu pouco mais de 1% de tudo que foi arrecadado. E os outros 88%? Com quem fica? Quando você abre uma bet no Brasil, a princípio tudo parece brasileiro. O site termina em .bet.br, a empresa tem CNPJ, o dinheiro entra por Pix num banco autorizado pelo Banco Central. Isso acontece porque, para operar no Brasil, toda bet precisa de um sócio brasileiro com, no mínimo, 20% do capital. O dono pode ser de qualquer lugar, mas a embalagem é brasileira. A Betano, líder do mercado, opera no país como propriedade da Kaizen Gaming Brasil. A Kaizen Gaming Brasil fica em Malta. A Bet365 opera aqui como uma empresa de Barueri, na Grande São Paulo, mas o controle é da família Coates, no Reino Unido, com pedaços em Gibraltar. A Superbet tem rosto brasileiro e dona em Malta. A Bet Nacional virou, na prática, da Flutter, grupo listado na Irlanda e nos Estados Unidos. A Stake roda aqui como Stake Brasil, mas a operação global está em Curaçao, com os pagamentos passando pelo Chipre.
Olha só. Quando nós analisamos quem é o sócio brasileiro dessas empresas, quando puxamos um por um o registro das 9 maiores casas de apostas na Receita Federal, descobrimos outra realidade. Na maioria dos casos, o tal sócio brasileiro não é exatamente brasileiro. É uma outra empresa. Em 6 das 9 maiores bets, os 20% nacionais pertencem a uma holding, uma empresa de papel registrada no Brasil que existe para cumprir a exigência. Não é uma pessoa de carne e osso. Em pelo menos 2 casos, a Stake e a Betano, a tal holding brasileira, dona dos 20% nacionais, é controlada pela mesma matriz estrangeira que já é dona dos outros 80%. E em outras 2 empresas, a Bet365 e a Stake, a mesma pessoa assina pelos 2 lados. Ela representa o sócio brasileiro e o controlador estrangeiro. O tal parceiro brasileiro e o dono gringo apertam a mão com a mesma mão. Que bizarro, hein? Que bizarro. Quem aposta no Brasil? Geralmente é um homem e tem entre 16 e 39 anos. Até aí, nenhuma surpresa. A surpresa está na renda. Mais da metade dos apostadores, 52%, ganha até 2 salários mínimos. A base da pirâmide é o centro... Aqui que me revolta, cara. Mais da metade da galera que cai nessa é quem ganha até 2 salários mínimos. Cara, isso é bizarro. O cara tá ali, dificuldade para comprar suplemento ou mensalidade da academia. A ilusão de multiplicar o dinheiro em uma telinha ali. O cara, sabe, tá trabalhando, tem filhos, tá ali no mal corre, sabe? Tipo, o jogo de azar é o oposto da mentalidade do marombeiro, sabe? É o oposto, totalmente o oposto. Então, se você treina e aposta, sério mesmo, tá tudo errado, cara. Em treino você colhe o que você constrói, né? Com o suor do tempo. No jogo você entrega o pouco que você tem, esperando um milagre matemático. Esse milagre nunca vai acontecer, cara. Esquece. Dentro do mercado de apostas no Brasil. E quem aposta se endivida acima da média. Enquanto 32% dos brasileiros estão com o nome sujo, entre os apostadores esse número sobe para 42%. Quase 1/3 dos apostadores gasta mais de R$1.000 por mês com apostas. Num único mês, em agosto de 2024, o Banco Central identificou que 5 milhões de pessoas de famílias do Bolsa Família transferiram 3 bilhões de reais via Pix para as casas de apostas. A mediana foi de R$100 por pessoa. É verdade que quando o Tribunal de Contas olhou esse número, fez uma ressalva. A maioria dessas famílias tem outra renda além do benefício, então o que saiu do Bolsa Família direto para site de apostas foi só uma parcela do valor total. O fato é que essas estão entre as famílias mais pobres do país. Bizarro, velho. Os pedidos de auxílio-doença por vício em jogo cresceram mais de 2.000% entre 2023 e 2025. Os atendimentos por jogo patológico no SUS seguiram o mesmo ritmo, saltaram de 65 em 2019 para quase 1.300 em 2024. Quando o governo abriu uma plataforma para que o apostador pudesse se auto-excluir, ou seja, se bloquear voluntariamente de todas as bets, mais de 570 mil brasileiros se cadastraram em poucos meses. 4 em cada 10 disseram que é por perda de controle. O medo é compreensível. Todo cassino é construído para que no longo prazo a casa ganhe. No jargão do setor, isso se chama house edge, a margem da casa. Uma fatia que fica com o operador a cada aposta, não importa quem ganha a rodada. A margem precisa ser pequena o suficiente para você ganhar de vez em quando, senão você para de jogar. Mas grande o suficiente para que no volume a casa nunca perca. A Secretaria de Prêmios e Apostas, ligada ao Ministério da Fazenda, estima que de cada R$100 apostados no Brasil, 93 voltam para o apostador em forma de prêmio. A casa fica com 7. Parece pouca coisa, mas são esses 7% que sustentam esse mercado. Exatamente. Você sabe a gravidade disso, mano? Meu Deus do céu, velho. Numa noite, qualquer apostador pode ganhar. A matemática funciona no longo prazo. A casa não está preocupada com uma jogada. Ela joga milhões de rodadas por dia. O cassino não tem sorte, tem estatística. Ele não precisa trapacear, a matemática já joga por ele. Quanto mais você joga, mais perto chega de entregar ao cassino aqueles poucos % que faltam. E quando você perde, o jogo não te deixa sentir que perdeu. Ele faz parecer que você quase ganhou. Isso tem nome. É o efeito quase acerto. Estudos de neurociência mostraram que ele acende no cérebro quase a mesma recompensa de uma vitória real. Você perdeu, mas o seu cérebro registrou um ganho. E ele pede pra você repetir. Dependendo do jogo, você aposta 10, recebe 3 de volta e a máquina comemora com luz e som. Você perdeu 7, mas tem a sensação que ganhou. Meu Deus, velho. Meu Deus, tá vendo? Quem não entendeu a gravidade disso aí, cara, é a neurociência. Neurociência sendo usada pra viciar, cara. É o mesmo mecanismo da dopamina. O cara se destrói, cara. A máquina acaba te dando uma esmola ali de R$3 quando você perdeu 10, você entendeu? Solta uma luz colorida e tal, e o seu cérebro registra como uma vitória. É a engenharia feita pra te roubar mesmo, pra sugar sua energia, sugar seu foco, sugar o foco da sua vida inteira, entendeu? Enquanto você acha que quase ganhou, você na real tá perdendo. E perdendo a sanidade, né? Cara, é bizarro. Nada disso é ilegal. É assim que funciona em qualquer cassino do mundo. Só que num cassino de verdade, o mundo é de verdade.
Você troca a ficha, espera o croupier e a casa fecha de madrugada. No celular não tem nada disso. Você consegue fazer uma rodada a cada poucos segundos sem precisar enfrentar qualquer fila. A aposta está disponível no seu bolso a qualquer momento, 24 horas por dia. E os jogos não são só programados para ter a margem certa. Eles são desenhados para manter você jogando. A fraude começa onde essas regras não chegam. No site pirata hospedado em Curaçao ou Malta. Nesses lugares o jogo só é um software. Ninguém audita. O código pode simplesmente mentir. A roleta pode nunca parar onde você apostou. O saque pode nunca chegar, mesmo quando você acha que venceu. Exatamente. Tive sorte ou azar que a primeira E vez quem que eu cai em fui- site pirata? Muita gente. Essa pesquisa ouviu 2.000 apostadores no ano passado. 6 em cada 10 já tinham apostado num site legal. Quase 8 em cada 10 não sabiam distinguir um site legal de um pirata. Quase a metade já tinha depositado dinheiro num site que depois descobriu ser falso. Os mais pobres e os brasileiros de menor escolaridade são as maiores vítimas. É a mesma população que lá atrás a telecena descapitalizava. O submundo sempre cobra mais caro de quem tem menos. Como essa máquina de apostas alcança tanta gente? Durante anos, a internet brasileira foi inundada por vídeos de pessoas exibindo ganhos absurdos em jogos de aposta. O tigrinho, os joguinhos de foguete, a roleta. A mensagem era sempre a mesma. É fácil. E pode ser você no meu lugar. Boa parte daquilo não passava de simulação. Os vídeos eram gravados em contas de demonstração. Contas com dinheiro de mentira. Você não estava vendo um prêmio. Você estava vendo uma encenação. E quem fazia esses vídeos não era um voluntário, era alguém pago. Um dos nomes mais conhecidos dessa história é o de Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do Brasil. Em 2025, a CPI das Bets no Senado pediu o indiciamento dela por publicidade enganosa e estelionato. A relatora afirmou que Virgínia simulava lucros falsos, induzindo milhões de seguidores ao erro. Também disse que os ganhos dela estavam atrelados às perdas dos apostadores. A defesa de Virgínia nega tudo. Diz que ela agiu licitamente dentro das regras e que nunca teve contrato que a beneficiasse com a perda de ninguém. Mas o modelo que a CPI descreveu é bastante conhecido e tem nome. Chama-se comissão por perda. A imprensa obteve o contrato de um influenciador com uma bet. Além de um valor fixo por mês e um bônus por cada novo cadastro, ele recebia 15% de tudo que os apostadores trazidos por ele perdessem. Hoje, ele é réu por publicidade enganosa. E diz que foi vítima de um golpe. A aposta esportiva foi legalizada no Brasil em 2018. Sem contar que tem aquele esquema, né? Das demos, né? Ou seja, eles entregam para os influenciadores uma conta demo, né? Um dinheiro de mentira. Eles gravam uns vídeos lá fingindo que ganharam 50 mil em 10 segundos. Enquanto na verdade eles ganharam 15% ou mais em cima de tudo que você perde, saca? Eles ganham. O tempo todo eles estão ganhando em cima do que você está perdendo. E lá eles estão demonstrando que estão ganhando e tal. Eles acabam enriquecendo então com sua falência, ou seja, com a falência de quem está jogando. Por isso que muitos de nós somos realmente contra essa palhaçada. Você vê que é vergonhoso, né? É complicado. Isso aí não é estilo de vida, isso aí é, de fato, isso aí é... Eu diria que as bets são realmente um verdadeiro crime organizado. A lei deu ao governo 2 anos para escrever as regras. O governo não escreveu. Passaram outros 3. E nesse vácuo, as casas estrangeiras entraram e tomaram conta do futebol e da propaganda. Já era. Quando as regras finalmente chegaram, a lei foi construída no máximo para tentar domar um gigante que já ocupava um espaço imenso na vida cotidiana. O mercado nasceu antes da regra. E quem nasce antes da regra ajuda a escrever a regra. Nesse intervalo, o Senado até chegou a abrir uma CPI, a CPI das Bets. A comissão ouviu influenciadores, donos de plataforma, banqueiros, mapeou bilhões em movimentações suspeitas. A relatora, Soraya Tronic, pediu o indiciamento de 16 pessoas. Só que na hora de aprovar o relatório final, a própria CPI rejeitou o texto. 4 votos a 3. Foi a primeira vez em 10 anos que uma CPI do Senado teve o relatório rejeitado. Que isso, A relação de algumas das nossas autoridades com as casas de apostas é bem pouco republicana. Eu vou dar um exemplo. Em maio de 2025, um jato executivo decolou rumo a Mônaco para o Grande Prêmio de Fórmula 1. A bordo estava o senador Ciro Nogueira, presidente do PP. O jato não era dele, era de um amigo, Fernando Oliveira Lima, conhecido no mercado como Fernandinho OIG, dono de um grupo de apostas com sites como o Seven Games Bet e o Betão. Segundo a Polícia Federal, foi ele quem trouxe o tigrinho para o Brasil antes da regulamentação. O problema é que naquele momento Ciro Nogueira era membro suplente da CPI das Bets e Fernandinho era um dos principais investigados da comissão. O que liga os dois não é só a carona. Segundo o relatório do COAF, entre o fim de 2023 e setembro de 2024, Fernandinho transferiu R$625 mil a um ex-assessor do Ciro. Esse ex-assessor repassou mais de 30 mil ao próprio senador. Quando a CPI quis reconvocar o empresário, foi Ciro quem o defendeu na própria comissão. O rapaz aqui poderia ter aqui, não tem falado nada da CPI. Ele tem uma decisão da justiça que o protege, fez questão de tentar ajudar a CPI, demonstrando toda a boa vontade, toda a boa intenção, uma pessoa que está legalizada. O senador nega qualquer irregularidade. Diz que os 30 mil que recebeu eram reembolso de um hotel na Itália e que os 625 mil pagos ao assessor eram a compra de um relógio de luxo. O Metrópolis publicou que antes da CPI das Bets colapsar, a relatora da CPI, Soraya Tronic, disse que o presidente da CPI, Irã, do PP de Roraima, esvaziava os trabalhos, aspas, a mando do presidente do PP, Ciro Nogueira. A relação das bets com o poder público não é um segredo de Estado. Eu vou dar outro exemplo. Para fiscalizar a manipulação de resultados nas apostas, o governo brasileiro criou uma secretaria. Quem foi nomeado para chefiá-la? Um homem que, um mês antes, presidia uma associação de lobby do próprio setor de apostas. O lobista virou fiscal. Ele se chama Giovanni Rocco e, como presidente da associação, defendia o setor diante do Congresso. Como secretário, passou a regulá-lo.
Não foi um caso isolado. Na verdade, a porta giratória gira nos dois sentidos, do setor para o governo, do governo para o setor. Por exemplo, o assessor que estruturou a lei das bets dentro da Fazenda, depois de centenas de reuniões com o setor, saiu do governo e virou chefe da área de apostas de um escritório de advocacia. Passou a assessorar as mesmas empresas que ele tinha acabado de regular. O nome dele é José Francisco Mansur. É verdade que nada disso do que eu tô falando é crime. A porta giratória é legal. No Brasil não existe nenhuma lei que regule, mas é inegável que publicizar essa história é de interesse público. Só entre março e setembro de 2024, enquanto as regras eram escritas, o governo brasileiro se reuniu 209 vezes com o setor privado. Quase uma reunião por dia útil. Um único nome, o do secretário de apostas da Fazenda, Regis Anderson do Dena, esteve em 122 dessas reuniões. E só entre a gente, a tentativa de captura do poder público nem é o maior problema desse segmento no Brasil. Lá no início eu falei que quando os jogos de azar foram proibidos no Brasil em 1946, eles não sumiram. Eles foram jogados pro colo do crime organizado. Do jogo do bicho aos caça-níqueis. 80 anos depois, o crime organizado não ficou pra trás. Ele migrou junto, pra dentro das bets. E isso não é uma especulação. É o que dizem as inúmeras operações da Polícia Federal. É o que diz o Ministério Público e o Banco Central. Por que as bets? Porque o jogo de azar virou o esconderijo perfeito do dinheiro sujo. Lavar dinheiro não é esconder dinheiro, é dar a ele uma história. Lavagem de dinheiro é storytelling. Todo dinheiro sujo carrega o mesmo problema. Ele não consegue explicar de onde veio. O traficante não pode dizer que fez fortuna no tráfico. O deputado não pode dizer que movimenta propina. Eles precisam de uma origem que caiba numa declaração de imposto de renda. Precisam de uma narrativa. E o jogo entrega isso de bandeja. Funciona assim. Primeiro entra o dinheiro sujo. Você compra a ficha, deposita na conta da bet. O dinheiro some do mundo e vira saldo. Então você joga. Mas não joga pra ganhar. Joga pra perder pouco. Numa aposta esportiva, dá pra cobrir vários resultados ao mesmo tempo. Aconteça o que acontecer, você recupera quase tudo. O pouco que escapa é só o preço do serviço. Por último, você saca. E o dinheiro que sai não é mais o mesmo que entrou. Agora ele tem comprovante. Ele virou um prêmio de aposta. Dinheiro com origem que você consegue justificar pro fisco. Num cassino de tijolo, isso já era um problema bem comum. Mas a Bet Online levou o truque pra outro patamar. O dinheiro entra no Brasil por Pix, sobe pra Malta, passa por Curaçao, dá uma volta por Chipre e volta. Cada fronteira que ele cruza apaga um pedaço do rastro. Quando reaparece do outro lado, ninguém mais sabe de onde ele partiu. Num mar de 37 bilhões de reais, 100 milhões de contas e 70 mil reais por minuto, quem é que vai reparar numa conta a mais? O dinheiro sujo não se esconde no escuro, ele se perde na multidão. A casa de apostas é o desenho perfeito de uma lavanderia. Isso não é uma teoria. Tem caso com nome, sobrenome e CPF. Em Rondônia, a Polícia Federal afirma ter encontrado uma bet que existia para isso. O nome dela era Rondo Esportes. Segundo a investigação, o dinheiro do tráfico do Comando Vermelho entrava como aposta por ela e saía do outro lado como prêmio. Numa única semana, o site pagou 13 milhões de reais em prêmios. Num caso, a polícia diz ter ligado um pagamento de 1 milhão e 100 mil reais a uma carga de 126 quilos de cocaína. No esquema, a facção não precisa ganhar a aposta. Precisa só de comprovante. O dinheiro sai limpo. Esse estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano passado não deixa margem para dúvida. As duas maiores facções do país, o PCC e o Comando Vermelho, passaram a usar bets, fintechs e o cripto nos últimos anos para lavar dinheiro. E o volume que passa por esse canal é absurdo. No único mês de 2024, o Banco Central viu 56 empresas de apostas registradas fora do ramo de apostas receberem 20 bilhões e 800 milhões de reais por Pix. Só para efeito de comparação, no mesmo mês, as loterias da Caixa receberam menos de 2 bilhões. Numa investigação do Rio, a polícia apontou que uma única fintech lavou 6 bilhões de reais num ano. E não só pro Comando Vermelho, também pro PCC. Hoje, há pelo menos 80 investigações sobre bets e crime organizado espalhadas pelo Brasil. Em poucos lugares, isso fica tão claro quanto no Ceará. No estado, as bets viraram território de guerra. E não de uma facção, de 4. PCC, Comando Vermelho, Guardiões do Estado e Massa Carcerária disputam o mesmo mercado. E a disputa é literal. É bet contra bet. A Polícia Federal aponta que o PCC usava duas casas de aposta, a Loteria Forte e a Forbet, para lavar dinheiro de tráfico, de armas e do jogo do bicho. Mais de 300 milhões de reais. O Comando Vermelho tem a sua própria loteria, a Loteria do Povo. Segundo o Ministério Público, um chefe da facção do Estado mandava incendiar as casas de aposta que não se aliassem a dele. Parece estranho, mas a bet virou território, como é a boca de fumo e o ponto do bicho. E essa ponte com o bicho não é uma teoria. Um dos maiores bicheiros do Rio, Rogério Andrade, já montava um site de aposta sediado em Curaçao em 2020. No e-mail apreendido pelo Ministério Público, um funcionário dele explicou o motivo. Disse que, com a plataforma pronta, aspas, nunca mais vamos correr o risco da justiça achar que estamos fazendo algo ilegal. Há 2 anos, um advogado chamado Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros no centro do Rio. Crespo tinha começado a comprar domínios de sites de aposta e atravessou o interesse de quem já mandava no ramo. 3 homens foram condenados a 30 anos de prisão pelo assassinato. Em outubro do ano passado, a Polícia Federal deu um nome ao que estava vendo: Operação Narcobet. O esquema usava apostas para esconder dinheiro do tráfico internacional de drogas. Foram 11 mandados de prisão, um deles cumprido na Alemanha. Mais de 630 milhões de reais bloqueados. Entre os presos estava um influenciador com quase 15 milhões de seguidores. E a Narcobet foi só o começo. De dentro dela, a Polícia Federal achou o backup do computador do contador do esquema. E o que encontrou nesses arquivos abriu uma nova operação ainda maior: a Narcofluxo. Dessa vez, os alvos não foram operadores anônimos. Foram alguns dos maiores nomes da internet brasileira: o funkeiro MC Rian, o funkeiro MC Pose do Rodo e o dono da página Choquei, com quase 30 milhões de seguidores. Segundo a Polícia Federal, eles emprestavam a fama para dar uma aparência limpa ao dinheiro do crime. O show, a música, a rifa, o post patrocinado, tudo virava lastro para uma fortuna que lá na origem teria vindo do tráfico, das bets e das rifas ilegais. A polícia tem um nome para essa tática: escudo de conformidade. Você não esconde o dinheiro, você cobre ele de fama para que ninguém ouse perguntar de onde ele veio. Nessa escudo de conformidade. Olha que brisa.
usa a fama, usa o shape, né, o estilo de vida, ostentação. Como pra quê? Pra blindar, né? Pra blindar toda essa origem do dinheiro. Esse dinheiro podre, né, mano? Cara, sério mesmo. E às vezes quer tirar um lazer, quer jogar isso aí, cara. Esquece isso aí, cara. Entendeu? Esquece isso aí. Nós marombeiros, nós somos o oposto disso aí, cara. A gente quer progresso real, disciplina real, trabalho duro. Porque a gente sabe que não existe atalho, né? A gente sabe, mano. Não existe atalho. Nem na mesa de supino e nem na vida financeira. Não tem jeito. Tem que trampar, tem que correr, tem que fazer o corre, tem que pegar, levantar peso. Tem que meter marcha nos treinos. Cara, isso é bizarro. Que matéria. Vamos continuar. Operação, a justiça rastreou e bloqueou 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas na decisão, o juiz escreveu uma estimativa que o grupo teria movimentado mais de 260 bilhões de reais, quase 3% de tudo que o Brasil produz no ano inteiro. Olha isso. Depois de alguns dias, a justiça mandou soltar todo mundo. Eles negam qualquer crime, dizem que o dinheiro tem origem comprovada e imposto pago. A investigação continua. Antes da Narcobet, numa operação chamada Backyard, a PF já tinha desarticulado um grupo que mandou 1 bilhão e 600 milhões de reais para a plataforma de aposta no exterior, em cripto, por fora, no que a lei chama de evasão de divisas. O caminho que a polícia descreve é quase sempre o mesmo. Dinheiro do tráfico vira aposta, vira cripto e sai do país. A Bet mirou também o futebol. O maior patrocínio da história do futebol brasileiro foi o da Vai de Bet no Corinthians. Só que pouco depois de fechado, ruiu. A Polícia Civil concluiu que a empresa que intermediou o negócio desviou dinheiro para uma empresa de fachada, apontada como um braço do PCC. O presidente do clube virou réu. Ele nega tudo. Para uma Bet operar legalmente no Brasil, ela precisa de 30 milhões de reais só para tirar a licença. Outros 30 milhões de capital mínimo, um fundo de 5 milhões guardado para garantir o pagamento dos prêmios. CPF, biometria, geolocalização, domínio.bet.br e o Ministério da Fazenda olhando por cima do ombro. Essa é a porta da frente, cara, estreita e vigiada. Só que existe uma porta dos fundos. Por muito tempo, só a União podia explorar a loteria no Brasil inteiro. Era um monopólio da Caixa. Até que o Supremo decidiu que os estados também podiam ter as suas próprias loterias, com uma condição. Cada estado só vale dentro das próprias fronteiras. A loteria de um estado para na divisa. Foi aí que a loteria do estado do Rio de Janeiro, a Loterge, achou uma brecha. A Loterge começou a credenciar bets para operar não só no Rio, mas no país inteiro. Como? Com uma ficção. Ela reescreveu o próprio edital para dizer que se o apostador apenas declarasse que estava no Rio, então a aposta acontecia no Rio, não importa de que canto do Brasil ela tivesse saído de verdade. Bastava marcar uma casinha na tela e no papel o Brasil inteiro virava Rio de Janeiro. A União foi ao Supremo e o ministro André Mendonça derrubou a manobra. Ele mandou a Loterge voltar a usar geolocalização de verdade para garantir que a aposta feita no Rio fosse mesmo a aposta feita no Rio, sob pena de R$500 mil de multa por dia. A decisão saiu no começo do ano passado, mas enquanto durou, essa porta dos fundos foi exatamente por onde o crime entrou. Em maio, na Operação Falsa Las Vegas, os investigadores encontraram um esquema do PCC rodando duas plataformas lado a lado. A primeira se chamava Aposte Fácil. Tinha cara de legal, ostentava o selo da Loterge e usava meios de pagamento formais. Era fachada. A segunda se chamava Black Vegas. Essa era clandestina, hospedada fora do Brasil e oferecia até o que a lei proíbe, como o jogo do bicho. As duas plataformas eram abastecidas por Pix, através de empresas de fachada e laranjas. O dinheiro entrava, era picado em 1000 depósitos pequenos e sumia no meio do caminho. No total, foram 5,2 bilhões de reais bloqueados e um helicóptero apreendido. Um dos operadores foi preso com R$500 mil em dinheiro vivo, guardado dentro de sacos de lixo escondidos num carro. Essa é a história que eu conto lá no início do vídeo. Quem estava por trás das duas plataformas? A Falsa Las Vegas não nasceu sozinha. Ela foi o desdobramento de uma operação maior do fim de 2025 chamada Falso Mercúrio. As duas tinham o mesmo homem no epicentro, Sandro Cagliari. Segundo a investigação, Sandro era sócio das 3 pontas ao mesmo tempo. Da empresa que comandava a lavagem, a ASX, da Bet de fachada, a Aposte Fácil, e do cassino pirata, a Black Vegas. Era ele, aliás, que estava com R$500 mil guardado no saco de lixo. Ao lado dele, estavam os irmãos Cristiano e Carlos Kamalakian, do chamado grupo IRCA, que a Polícia Civil aponta ter vínculos, aspas, investigados e comprovados com o PCC. Eram eles que abasteciam o esquema com dinheiro vivo. O que esse grupo fazia não era lavar o próprio dinheiro, era lavar o dinheiro dos outros. A polícia descreve uma rede de quase 50 empresas de fachada, padarias, adegas, concessionárias, fintechs, montadas para prestar um único serviço: limpar dinheiro de traficante, de estelionatário, de dono de jogo legal, por encomenda, mediante comissão. Uma lavanderia de aluguel. A polícia chegou a ver a margem. Numa transferência de R$1 milhão que estava grampeada, um dos irmãos Kamalakian ficou com 50 mil. O dinheiro do crime entrava sujo, saía limpo e no caminho a lavanderia tirava o seu pedaço. Um dos maiores clientes dessa lavanderia, segundo a investigação, era o PCC. Só na Falso Mercúrio foram R$6 bilhões bloqueados. E o dinheiro já lavado aparecia nos bens. Carros de luxo, uma lancha de R$15 milhões. Parte deles, segundo a investigação, teria ido parar nas mãos de um dos réus pela morte de Antônio Vinícius Gritzbach, o delator do PCC executado no aeroporto de Guarulhos em 2024. Lá no início, eu falei de uma roleta que parou de girar. Foi a última vez que um brasileiro apostou num cassino dentro da lei, 1946. Só que aquela roleta nunca parou de verdade. Ela só trocou de endereço. Em 46, o Brasil olhou pro cassino e fez uma pergunta. Isso é pecado? Decidiu que sim e proibiu. Só que o jogo não sumiu pra valer. Ele foi parar no colo do bicheiro, do dono de caça-níquel, de gente como Castor de Andrade. E muito sangue foi derramado em nome disso. Exato. 80 anos depois, o Brasil olhou pra mesma roleta e fez outra pergunta. Dá pra arrecadar com isso? Decidiu que sim e legalizou.
Só que parte do jogo não saiu da sombra. Continuou nas operações policiais, disputado pelo crime. Quando o Brasil proibiu a jogatina, lá nos anos 40, não acabou com a vontade de apostar. Apostar acompanha a humanidade literalmente há milhares de anos. O Brasil se tornou um dos poucos países de maioria não muçulmana a proibir o jogo de azar. Mas a proibição não tirou o jogo do mapa. Ela delegou ao crime atender essa demanda. Quando o Brasil legalizou, a lei já nasceu capturada. Tarde, após anos de vácuo. E escrita ao lado de quem ela devia controlar. 209 reuniões com o setor, o lobista virando fiscal. O Brasil não regulou o jogo. O jogo ajudou a redigir a própria regulação. E quando o crime capturou parte do setor, foi agraciado pela nossa péssima tradição em combater a criminalidade. O ponto nunca foi o jogo. O ponto é o país. A constante é o Estado brasileiro. Um Estado que regula mal, investiga pior ainda, é capturado com facilidade e gerencia a vida de uma população que, no fundo, convive demais com a contravenção. O jogo no Brasil nunca foi o submundo. O jogo só mostrou onde o submundo sempre morou. Documentário perfeito do canal Sputniks. Não jogue seu dinheiro fora, simplesmente. Esse documentário aí do canal Sputniks joga realmente na cara. O jogo de azar online, cara, principalmente aqui no Brasil, ele virou uma máquina de moer gente, uma máquina de lavar dinheiro, de fato, né? Imagina aí quantas pessoas, nosso meio aí, ó, atletas, trabalhadores, jovens, perderam a paz por conta disso, véio. Se matou, entendeu? Perdeu dignidade. Tudo nessa ilusão, cara. Fuja dessas armadilhas. Esse é o verdadeiro trap. A verdadeira armadilha, tá ligado? Então, se você quer evoluir de fato, cara, invista no seu corpo, invista na sua mente, no seu trabalho, na sua família. Não dê um centavo, mano. Não dê um centavo pra quem quer enriquecer nas suas custas, cara. Nas custas da sua ruína, das custas do seu fracasso, da sua, sabe? Se você conhece alguém que tá caindo nesse buraco, manda esse vídeo, manda esse react, coloca nos comentários também o que você acha. Inclusive, vamos ver aqui os comentários, o que a galera... Primeira propaganda do vídeo pra mim foi bet. Nossa, bizarro. Foi bet, olha lá, pra mim foi bet. Durante o vídeo todo teve pelo menos 5 propagandas de bets pra mim, cara. Cara, também incrível como o YouTube colabora com isso à toa. O cara deve pagar muito mesmo. De certa forma o vídeo foi financiado pelo Tigrinho. Cara, é o que eu falo, eu acho que era o público certo, né? É o público certo, né, cara? Não tem jeito. Olha lá, pra mim foi a BetMGM. Faz sentido. A Bet quer vender pra todo mundo e o canal quer que todo consumidor de Bet, claro, tenha acesso a esse conteúdo. Exato, deu match. Exatamente. Acredito que é isso, né? A Bet quer todos, né? Ela não tá nem aí, ela quer todos. E esse documentário quer quem é o consumidor, então deu match, exatamente. Então assim, família, é o que eu falo pra vocês. Não dê R$1 para essas plataformas, mano. Esse é o verdadeiro crime organizado de hoje, né, família? Então, é isso, mano. O vídeo termina por aqui, cara. Fiquei até arrepiado. Que matéria, mano. Canal Sputniks, o submundo das bets. Esquece. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.